Ele é engenheiro elétrico pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em sistemas elétricos de potência na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, Universidade de São Paulo, com parte do seu doutorado feito lá em Manchester, na Inglaterra. Possui pós-doutorado em engenharia de minas e de petróleo. E atualmente ele é professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós conversamos nesta semana com o professor Felipe Vasconcelos e vamos conversar sobre a distribuição e produção de energia elétrica em Mato Grosso. Professor Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mauro, é com grande satisfação que hoje eu estou aqui com vocês e com seus telespectadores. Para mim é com muita alegria que eu venho aqui para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre energia, para a gente falar um pouco do estado do Mato Grosso e como a gente pode trabalhar todas essas questões, tanto para os clientes quanto para a própria Energisa e para a concessionária. Esse é um assunto que interessa muito, porque Mato Grosso é um estado que se desenvolve a taxas bastante aceleradas, né? Com crescimento econômico, com processo de agroindustrialização, mas há 20 anos atrás, talvez até menos do que isso, a gente convivia com os motores elétricos, os geradores elétricos que alimentavam as cidades no interior do estado, sobretudo no Nortão. Uma energia que funcionava até 10 horas da noite, depois parava, ia retomar no outro dia de manhã, enfim, era uma vida difícil e era um dos grandes entraves aí para o desenvolvimento econômico do estado. Isso foi equacionado lá no governo Dante Oliveira, que aliás está comemorando aqui nesse mês de agosto desse ano, os 40 anos do movimento Direta Já. A gente aqui em Mato Grosso deve muito a Dante. Aliás, o Brasil inteiro. Mas eu gostaria de focar o seguinte: essa situação de carência energética que a gente viveu, você que chegou aqui em 2022, essa carência energética que a gente vivia nos anos 80, nos anos 90, e antes disso, claro, ela existe ainda? Está totalmente superado, está parcialmente superado? Qual é a realidade da produção de energia em Mato Grosso, professor? Maravilha, muito bem pontuado, Mauro. Hoje, o estado do Mato Grosso ele tem uma posição estratégica nacional. Primeiro, dado o crescimento que o estado vem apresentando em toda a nação, inclusive com PIB per capita ultrapassando São Paulo, que já vem como uma grande potência, e todo esse crescimento econômico demanda, sim, mais energia. Então, quando a gente fala na questão energética do estado, Mauro, é interessante porque no estado do Mato Grosso, hoje já se produz aproximadamente 10 mil gigawatt-hora de energia e se consome 6.500. Essa é uma realidade na qual parece que o estado se encontra numa condição saudável, tranquila, e que é possível o estado manejar essa energia para o seu próprio consumo. Só que existem algumas outras questões que vão além da própria produção. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que aqui no Mato Grosso existe já uma forte dependência do estado por energias que são renováveis, o que é um grande trunfo para nós. Então, a gente tem uma parcela de contribuição hídrica bastante expressiva, tem também o bagaço da cana, do milho, da biomassa, sendo produzida por meio desses resíduos orgânicos, onde a gente identifica que períodos de seca, como o que ocorreu ali no ano de 2021, podem ser períodos que agravam um pouco mais a situação do estado. Então, embora o estado hoje, em termos de produção e consumo, tenha uma aparente operação saudável, a gente percebe que, principalmente em regiões ali no nortão do estado, existem regiões onde há, sim, falta de energia. E essa falta ela precisa ser bem pontuada, ela precisa, sim, de ações
políticas públicas, ações do próprio Estado, das próprias entidades e das cooperativas, e também contribuições regulatórias para facilitar o acesso dessa energia. Um ponto importante também, Mauro, só para finalizar essa resposta, é de fato, sim, as possibilidades que as energias alternativas, com destaque à energia solar, vem trazendo aqui para o Estado. E penso que isso aqui a gente pode aprofundar um pouco ao longo da nossa entrevista. Sem dúvida, professor. Eu queria, antes da gente entrar nessa coisa da produção de energias renováveis, a gente tem hoje produção de biodiesel, a produção de energia a partir da cana-de-açúcar, do bagaço. A gente tem uma perspectiva grande na energia solar, como o senhor mesmo falou, mas nós temos ainda deficiências pontuais. Eu vou citar um exemplo. Nós tivemos aqui o Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães, onde a gente sabe que durante esse período do festival você tem um consumo de energia que é maior do que aquele que abastece a cidade normalmente, e isso traz problemas, né? Traz problemas, assim, não só para as operadoras de telefonia, mas traz problemas para os próprios moradores que ficaram sem energia em diversos momentos ao longo do festival por conta dessa carga, né? Isso tem a ver com um problema de planejamento do fornecimento de energia, ou tem a ver com, enfim, como não ter energia suficiente para atender essas demandas que são pontuais, sazonais? Essa é uma ótima pergunta e é importantíssimo a gente fazer esse esclarecimento. Aqui, Mauro, existem algumas questões. Então, existe primeiro algumas questões técnicas associadas à localidade, com a qual, sim, existem alguns desafios relacionados a esse planejamento. Então, um planejamento bem feito, uma vez que já se sabe que esses eventos ocorrem periodicamente, eles podem, sim, mitigar e até evitar esse tipo de interrupção, esse tipo de falha de energia, ou até algumas regiões que ficam desabastecidas, seja pela falta de energia, onde há falta também de água, e isso causa uma série de transtornos. Então, nesse ponto, para regiões como na Chapada e em outras localidades, é importante, sim, identificar esse ponto do planejamento para que se possa criar uma infraestrutura elétrica que ela seja adequada para essas condições de operação. Então, e isso, uma concessionária de energia, eles têm bastante clareza como isso ocorre, mas a gente entende que existem também desafios da própria parte elétrica, das próprias concessionárias de energia, de anteciparem alguns eventos. Então, existe de um lado os clientes que necessitam de energia elétrica não só para o seu bem-estar, mas também para até suprimento de hospitais e serviços críticos. Do outro lado, existe uma empresa no setor elétrico que ela precisa encontrar um equilíbrio de investimento em infraestrutura e retorno, que são aqueles clientes pagantes. Então, para encontrar esse equilíbrio, Mauro, eu acho que, e nós da universidade, e nós até do setor industrial, entendemos que a tecnologia e a inteligência é o que vem melhor atender esse custo-benefício. Então, trazer soluções com mais altos níveis de tecnologia, com desenvolvimento de softwares, desenvolvimento em parceria com a indústria, de todo um conjunto de soluções para prevenir esse tipo de interrupção, é algo que nós estamos disponíveis e que sim, já pode ser feito hoje. Essas tecnologias, elas existem, desde medidores inteligentes, desde geradores para colocar próximo aos pontos de consumo, desde geradores solares fotovoltaicos, baterias, mesmo geradores diesel, onde se cria um ambiente, uma infraestrutura elétrica com a qual o risco dessa interrupção se torna quase nulo. Então, é fundamental, sim, se aproximar das entidades que investigam, que propõem novas soluções e, de fato, investir nessas soluções. Primeiro, começando com projetos piloto,
para que se possa aprender sobre esse funcionamento e assim, eu acho que em seguida dar alguns passos mais adiante para que se possa ter uma solução em larga escala. E até falando como professor da universidade, a gente tem bastante conteúdo para agregar nesse sentido. Nessa mesma linha, que eu peguei um exemplo pontual, claro, mas nós temos uma situação que é muito evidente. Quem anda, sobretudo, para o interior de Mato Grosso, nas regiões produtoras, no eixo da BR-163, por exemplo, a gente percebe que há um crescimento fora da casinha. É uma coisa... hoje, por exemplo, quer dizer, talvez um pouco em razão das obras da 163, mas hoje, por exemplo, você tem demandas muito importantes e que atrapalham, prejudicam o investimento privado. De um lado, quer dizer, da empresa privada vir se instalar, porque assim, a agroindustrialização, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, é algo irreversível, né? Porque como a gente tem a produção da matéria-prima aqui, ainda que tenha a reforma tributária, nós vamos ter, com certeza, pelo menos nessa área, tanto de produção de energia, quanto de biodiesel, quanto da manufatura da carne, enfim, de uma série de produtos aqui, de commodities produzidas aqui, o caminho nosso é da agroindustrialização, que, aliás, é muito importante para o Mato Grosso, porque isso significa mais emprego, mais renda e mais impostos, né? Já que as commodities no seu estado primário vão para exportação e não trazem um retorno suficiente dos impostos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um comercial e a gente vai retomar a nossa conversa desse ponto. Queria que o senhor fosse pensando um pouquinho como é que a gente resolve essa questão emergencial. O senhor falou que, quer dizer, o equilíbrio é um equilíbrio meio tênue entre produção e consumo, né? E a gente precisa ter uma produção capaz de suportar os investimentos e esse crescimento que a gente está tendo em Mato Grosso, que é um crescimento fundamental, importante. Em todas as regiões do estado a gente vê a agroindústria incipiente ainda, mas começando com força, quer dizer, se manifestando, plantas industriais em todo lugar, a gente vê o algodão sendo beneficiado em vários níveis, a soja, enfim. E aí a energia é fundamental, não pode se constituir. Como é um investimento pesado, desculpe a minha pergunta longa, mas como é um investimento pesado, quando a gente fala em energia, tem uma estrutura importante para gerar energia nova, e eu queria saber do senhor, o senhor falava lá no começo que nós temos aí uma geração de 10 megawatts, que fala? Gigawatts? 10 terawatt-hora. 10 terawatt-hora. E um consumo médio de 6, né? 6, 6,5. E eu quero saber o seguinte, com esse movimento de desenvolvimento bastante acelerado, nós não vamos ser surpreendidos em 1 ano, 2, com falta de energia? Perfeito. Excelente pergunta, Mauro. E a resposta é podemos ser, sim, se não houver um bom planejamento. Um ponto que é importante é que a energia elétrica, ela não se trata somente de produção, mas se trata também do momento em que ela é produzida. Então, a gente pode falar ali de uma energia solar, onde a gente tem aquela produção nos horários de sol, em especial naquele horário do meio-dia, 1h da tarde, enquanto que a maior parte do consumo de energia no estado ou no Brasil ocorre na parte da noite. Então, se a gente olha somente valores absolutos, a gente tende a pensar que que estamos num momento bem planejado, e não necessariamente é bem assim. Então, não somente olhar a produção de energia, mas olhar essa disponibilidade de energia, principalmente nos momentos em que ela é necessária. Então, e o estado do Mato Grosso, hoje, com esse crescimento vertiginoso, ele tem necessitado cada vez mais de energia
durante todas as horas do dia, principalmente nos períodos de safra, para que se possa fazer essa produção, escoar esse produto e não ter nenhum tipo de interrupção ou perda em decorrência da falta de energia elétrica. Para que isso seja possível, Mauro, é fundamental que todas essas entidades elas atuem em conjunto. Então, as entidades privadas, junto com a ANEEL, permitindo acesso à regulação em que se facilite ou se viabilize técnico-economicamente soluções que facilitem o crescimento do Estado e do país como um todo. Então, hoje a gente ainda tem algumas entraves para inserção de geração distribuída com a energia solar. Então, já tem toda uma discussão, já identificamos algumas evoluções, mas ainda se precisa fazer mais. Então, é fundamental que se faça mais, não somente nesse aspecto regulatório também, mas até no ponto que você mencionou de questão emergencial. E nessas questões, penso que as práticas de eficiência energética que já existem, elas podem muito contribuir. Então, aqui a gente pode até dar alguns exemplos. Existem algumas cooperativas agrícolas que tomam algumas ações simples de substituição de iluminação por iluminação LED, substituição de motores por motores de alta eficiência, e essas ações, um exemplo que veio até mim, de investimentos de 2 milhões, com retorno de investimento de 800 mil ao ano. Então, em 3 anos já se pagou esse investimento. Então, já existem um conjunto de ações de eficiência energética que contribuem para essa redução das questões emergenciais. E, em conjunto a isso, a gente tem as concessionárias também sendo demandadas para fazer esse investimento em infraestrutura, permitir com que novos clientes se conectem e permitir com que essa expansão, não somente das cidades, mas especialmente também das agroindústrias, elas possam ocorrer e não serem limitadas por essa carência energética e essa carência de infraestrutura. É um debate que até de onde eu me lembro, quer dizer, desde que eu me entendo por gente, se discute muito a questão da sustentabilidade em todas as áreas. Nós conversamos lá no primeiro bloco um pouquinho, vamos passar sobre a questão da produção energética a partir de fontes renováveis, e Mato Grosso é um celeiro, né? Citava aqui o bagaço de cana, o biodiesel, a geração de biodiesel, que também, do milho, do etanol do milho, que também acaba produzindo, tendo capacidade de produzir energia. Nós temos as hidrelétricas, que hoje são fontes que a gente fica um pouco preocupado, porque toda hidrelétrica, apesar de ser renovável, ela tem um dano ambiental que é preciso ser considerado, né? As pequenas centrais hidrelétricas e tal, precisa ser considerado porque há um dano ambiental. Mas Mato Grosso tem, nesta onda, a partir do princípio, o Estado tem cerca de 60% do seu território totalmente preservado, que a gente tem a possibilidade de crescer muito sem destruir esse manancial aí de natureza, né? Sem precisar derrubar mais árvores, enfim. Como é que o senhor vê, e como é que a academia vê, que tipo de projeto se discute hoje na universidade para fomentar a sustentabilidade, tanto na produção de energia, né, quanto na manutenção desse patrimônio, que me parece que é um dos maiores ativos que o Estado tem, que é justamente esse percentual de preservação do seu território. Perfeito, Mauro. No que se refere a essa questão, primeiro, de preservação do meio ambiente, nós, na academia, a gente tem um viés muito forte para a utilização de tecnologia de baixa emissão de carbono, em especial usinas solares. Já existem alguns estudos preliminares identificando um potencial eólico ali na Chapada dos Guimarães, por exemplo. Esses estudos eles ainda requerem um pouco mais de investigação,
mas já existe esse potencial. Então, ao utilizar essas tecnologias de baixo carbono, e a gente percebe que em grandes extensões do estado, a gente possui essa topografia plana, com que favorece a conexão desse tipo de tecnologia. Então, mesmo nas áreas onde se pode fazer essas conexões desses sistemas, a gente tem área suficiente para de fato instalar esses sistemas. Então, a gente vê com muito bons olhos a utilização dessas tecnologias de baixo carbono. Além disso, nós entendemos que um estado como o Mato Grosso, ele tem sim um papel fundamental em termos de Brasil para a adoção de novas tecnologias. Então, para que se insira mais tecnologia para automatizar subestações, automatizar a rede elétrica, já se faça alguns projetos piloto utilizando sistemas de armazenamento de energia, seja baterias, uma vez que a gente já está identificando que é uma realidade até a introdução do veículo elétrico. Andando aqui em Cuiabá, a gente já vê alguns veículos elétricos circulando, e essa é uma realidade que nenhuma rede elétrica no mundo previu. Então, se a gente entender que hoje estamos num cenário de consumo de energia elétrica, em que problemas já existem e que soluções também existem, a gente nota que existe sim uma urgência na adoção dessas soluções para mitigar esses problemas num futuro de curto, médio prazo. Então, eu posso até citar um exemplo, Mauro. Eu estive um período morando em Manchester, no norte da Inglaterra. E lá se fala muito sobre tecnologia de baixo carbono. Então, toda solução de tecnologia lá se quantifica as toneladas de CO2 que se emite. Então, essa é uma prática, uma vez que lá eles adotaram que eles precisam reduzir em até 80% a emissão de gás carbônico deles de 2050 em comparação a 1996. Então, uma vez feito esse paralelo, eles identificaram que veículo elétrico vai entrar lá naquela região massivamente, e se fez um estudo que até pouco mais de 2030 vai mais do que duplicar o consumo da cidade de Manchester. Então, se a gente pega uma parcela disso, do que a Europa já está vivendo, traz para a realidade brasileira, e não se fala nem em duplicar, mas se fala em crescer 30%, 40%, isso pode vir a ser um desastre, quando se fala em termos de energia elétrica e se fala em termos de infraestrutura. Uma vez que a infraestrutura elétrica aqui no nosso estado e no Brasil também, existem regiões em que já estamos próximos do gargalo, já existem transformadores sobreaquecendo, cabos realmente nos seus limites, postes de energia onde não se pode passar mais cabos, porque já está excedendo o limite de peso, e a gente precisa, sim, encontrar soluções para esses cenários. Então, a gente tem que estar muito atento, não somente à realidade atual, mas o que está acontecendo para a próxima década. E essa decisão, ela precisa acontecer hoje. Se nós esperarmos que essa decisão seja realizada daqui a 5 anos, um preço muito alto vai ser pago pelos contribuintes, pelos consumidores, para que se tomem medidas emergenciais novamente, como de tempos em tempos vem ocorrendo em vários setores da indústria e também no setor elétrico. Então, a gente vê esse repasse acontecendo. Então a gente fica nessa situação, Mauro. Conhece iniciativas, políticas públicas, estaduais, que possam mitigar esses riscos que a gente começa a perceber, né? Quem enxerga um pouquinho para frente, o senhor citou os carros elétricos, eles são uma realidade hoje no estado inteiro, né? E há um movimento muito forte nesse sentido, de cada vez mais ter um aumento de consumo. Não é que isso vai gerar algo de imediato, mas é uma soma de várias coisas, né, que ao final podem comprometer num curto espaço de tempo. 10 anos em matéria de investimento é muito pouco tempo, né? Então, de fato, tem. O senhor identifica
iniciativas do Estado, iniciativas de políticas públicas, no sentido da eficiência energética, de um lado, e da ampliação de produção de energia, principalmente por fontes renováveis, a partir da cana, a partir, enfim, de todas essas, a energia eólica, a energia solar, etc. O senhor identifica que há alguma preocupação nesse sentido? Perfeito. Mauro, essa preocupação sim existe, e de fato existem algumas iniciativas federais e algumas iniciativas estaduais, onde se identificam-se esses desafios futuros, e a gente pode até citar, né, nesse ano de 2024 foi previsto um investimento de 40 bilhões de reais em linhas de transmissão, e essas linhas, ao interconectarem mais o Brasil, elas vão permitir com que esse fluxo de energia ocorra de maneira mais saudável e, de fato, reduza as interrupções para o consumidor final. Além disso, existem também algumas iniciativas também da Agência Nacional de Energia Elétrica em busca de facilitar, em algum grau, a inserção dessas fontes renováveis, em especial energia solar e eólica, que hoje também já se encontra um tanto desafiador para quem quer colocar, já que existem algumas questões técnicas que precisam ser sempre verificadas, mas existe sim uma iniciativa, existe sim algum interesse regulatório para que isso aconteça. Do outro lado, esse interesse ele precisa ser um pouco mais acelerado. Alguns especialistas eles podem entender dessa forma. Então, a gente identifica que o Brasil hoje, e em especial aqui o estado do Mato Grosso, está numa região central do país, hoje tem uma capacidade de escoar não somente produção, mas também energia, mas ainda pode sim estar melhor conectado aos seus vizinhos e pode ter uma infraestrutura mais robusta e permitir com que regiões, não somente aqui a região de Cuiabá, da capital, mas regiões por todo o estado, eles tenham sim um abastecimento de energia compatível com aquela região, e onde não se pode visar somente as questões financeiras envolvidas. Se deve também ponderar, acho que com uma prudência um pouco maior, toda a questão social dessas regiões que têm uma capacidade limitada de abastecimento e que, por vezes, ficam desabastecidas. Então, a gente ouve relatos de pessoas que moram na fazenda, quando tem uma interrupção, essa interrupção dura mais de 15 horas para que se haja um restabelecimento. Se compreende o desafio, e isso é fato. É um desafio, de fato, dada a extensão do Estado. Mas, de outra maneira, é importante se adotar soluções inteligentes para que se reduza essas 15 horas. Uma vez que essas 15 horas elas podem, sim, agravar toda a situação, ou até uma questão de saúde, ou até uma questão emergencial das famílias que ali residem, porque há casos em que as equipes se deslocam até o local, identificam um problema, mas não possuem os equipamentos para fazer a manutenção, precisam retornar à base para que depois possam ir novamente. E tudo isso gera uma questão social, gera um prejuízo que ele vai além do financeiro, ele é um prejuízo realmente social e que pode sim ser mitigado. Então, essas questões aqui no Estado, a gente tem um conjunto de oportunidades muito grande, Mauro, para que a gente possa desenvolver soluções baseadas no que a gente chama na academia de microgrids, regiões onde se crie uma autossuficiência energética, onde se facilite o acesso dessas equipes para que se faça uma manutenção adequada, onde você incremente toda essa observabilidade de tudo que acontece em todo o estado, não somente nas grandes regiões onde estão os grandes centros de consumo, e assim se de fato consiga melhorar a vida das pessoas, uma vez que tudo está atrelado ao uso da energia elétrica hoje. Então, até para concluir aqui, Mauro, tem um exemplo em Lucas do Rio Verde,
onde foi feita a implementação de um sistema de automação. Um sistema desse foi capaz de reduzir em 20% o consumo de energia daquela mesma instalação. Então, muitas vezes é também identificar onde estão os desperdícios, onde estão as inconsistências, que tipo de incentivos o Estado, a federação pode oferecer para, de fato, que as pessoas contribuam para reduzir esse risco iminente de interrupção de energia. Então, todas essas questões, acho que elas precisam ser, sim, discutidas e precisam, sim, ser trabalhadas para que se chegue a uma solução. Sobre essa questão da influência do clima na geração de energia, na distribuição de energia. Essa época do ano, que é muito quente, a gente tem muitas queimadas, isso obviamente deve afetar as linhas de distribuição e o consumo de energia, certamente. Como é que o senhor vê isso e que tipo de preocupação nós todos deveríamos ter em relação ao clima? Perfeito, Mauro. Relativo ao clima, nós, aqui no estado do Mato Grosso, a gente tem uma condição bastante favorável para a produção de energia solar. Isso é bem evidente. Enquanto algumas regiões, a energia eólica ela se torna um pouco mais desafiadora. Então, aqui a gente tem aproximadamente 2.500 horas de sol, tá, Mauro? Então, uma cidade como Cuiabá, como Rondonópolis, eles são locais bastante favoráveis para a instalação da energia solar. Então, a gente tem lá em 2023, por exemplo, no ano passado, ao implementar um sistema de energia solar, a gente conseguia ter uma redução de custo que podia chegar próximo de 30%. Então, quando se equilibra essa condição climática que nós temos aqui no estado, com as tecnologias que estão sendo utilizadas, a gente percebe, sim, que existe requisitos bastante favoráveis. Do outro lado, como você bem mencionou, um clima muito quente também gera alguns desafios para os equipamentos elétricos. Então, aquele transformador que está no poste, abastecendo aquela unidade consumidora, ela vai sobreaquecer um pouco mais. Isso pode, sim, representar um risco até para que esse transformador deixe de operar como deve operar, entregando energia, e que requeira uma manutenção. Então, períodos mais quentes são períodos para uma concessionária de energia que é mais desafiador fazer essa transmissão da energia, uma vez que esses ativos estão mais sobreaquecidos. De outro modo, é um período em que a gente não tem tanto problema ocasionado como os problemas que decorrem das chuvas. Então, aquele período de chuva forte, a gente tem bastante chuva que pode até mesmo derrubar um poste de energia, que pode derrubar galhos sobre as linhas de distribuição e ocasionar curto-circuito, ocasionar falhas. Então, de um lado, a gente tem esses períodos chuvosos causando problemas, dadas as velocidades do vento e da própria chuva. Do outro lado, a gente tem um período mais seco, mais quente, onde esses equipamentos sobreaquecem e tem um pouco mais de cuidado no que se refere ao próprio planejamento da operação durante esses períodos. Então, a gente pode falar até, Mauro, ali na UFMT, a gente já tem um conjunto, uma unidade geradora que supera 1 megawatt de produção de energia. E essa unidade ela tem contribuído bastante para reduzir o custo da universidade com a energia elétrica. Então, todos os anos a universidade recebe um repasse do governo federal para quitar todas as suas despesas, desde recursos humanos, compra de material, manutenção, pintura e etc. E uma dessas despesas é a energia elétrica. Então, foi pensada a instalação, e nós lá do Departamento de Engenharia Elétrica temos uma contribuição bastante ativa também, né, na operação e manutenção desse sistema, contribui para a redução da energia elétrica. Então, uma experiência como essa, ela deve sim ser incentivada para as indústrias, para as residências, e em especial para as zonas rurais também, que são as zonas que mais sofrem na ocorrência de uma interrupção. Então, é quando um poste de energia cai e a gente tem às vezes até mais de um dia
para que haja esse restabelecimento dessa energia. Professor, a gente falava desses impactos todos, enfim, da produção de energia solar, mas é algo que ainda não está exatamente acessível a toda a população, né? É uma pequena parte da população que consegue ter em sua casa uma pequena usina de energia solar, e isso reduzindo, o ideal seria que todo mundo pudesse ter uma pequena energia, uma pequena usina, de maneira não só a reduzir sua própria despesa, mas como contribuir para o sistema, né? Eu queria saber duas coisas acerca disso. Primeiro, se o senhor enxerga um processo de barateamento da instalação de energia solar, de usinas, e se o senhor enxerga se há algum tipo de alguma falta de interesse, por exemplo, da empresa Energisa, vou usar a nossa aqui, de todas as outras, em relação à energia solar. Existe algum desinteresse de que esse processo avance, porque como eles são produtores também de energia, geradores, além de distribuidores, às vezes a sensação que a gente tem é que eles não têm muito interesse em fomentar essa energia solar, a produção nas casas das pessoas. Perfeito, Mauro. De fato, muito bem pontuado. Existe sim, pode-se dizer com uma certa ressalva, algum conflito de interesse nesse sentido. Então, a Energisa, no seu papel de distribuidora de energia, ela não somente coloca o ativo, que são os cabeamentos até as unidades consumidoras, mas também faz a venda direta dessa energia. Uma vez que um consumidor faz a aquisição de um sistema desses, há sim uma redução no faturamento dessa empresa naquela venda de energia. Então, isso existe. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eles têm o dever legal, sim, de facilitar esse acesso. Então, de uma outra mão, quem coloca esse tipo de energia nas suas unidades consumidoras também podem contribuir para que se reduzam os custos operacionais de concessionárias. Então, uma vez que você coloca de maneira pontual aquela energia, aquele cabo que leva essa energia até essa unidade consumidora, ele está sendo menos exigido ao longo do dia. E, ao isso acontecer, a própria concessionária ela tem possibilidades de aumentar com a mesma infraestrutura o fornecimento de energia para novos prédios que estão surgindo, para novas casas que estão surgindo naquela localidade. Então, esse é um ponto. Do outro lado, existe também um desafio que é do lado deles. Porque, em especial na energia solar, a maior produção, como foi dito mais cedo, ela ocorre ali no horário do almoço, 13h, enquanto que o maior consumo ocorre à noite. Então, ainda assim, aquele ativo, ele precisa atender esse cliente à noite. Então, é muito comum o consumidor ele colocar energia solar e passar a consumir também um pouco mais, deixar o ar-condicionado um pouco mais tempo ligado, deixar mais televisão, mais computadores, ter um pouco mais esse conforto pela redução da energia elétrica. E isso cria alguns desafios. Então, existe um desconforto no lado das concessionárias do jeito que o setor elétrico hoje é feito. Então, já se discute muito em todo o mundo se criarem novos modelos de negócio, onde a forma de faturar essa energia ela pode ser repensada, onde quem produz energia tem um tipo de contribuição no setor e quem somente consome tem outro tipo, e identificar exatamente qual que é o papel da concessionária e como ela recebe essa energia. Então, essas discussões elas já são fomentadas há pelo menos uma década, já existem alguns avanços nesse sentido. Então, eu posso citar um exemplo ali no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde já existem alguns avanços regulatórios nesse sentido, e pode acontecer, em algum grau,
da Energisa ela usar os mecanismos legais para identificar fragilidades, identificar acessos onde os consumidores querem fazer, em que o consumidor, de alguma maneira, se sinta lesado por não ser capaz de fazer a conexão desse sistema. Para concluir, Mauro, para aqueles consumidores que, de fato, como você bem mencionou, não são todos que têm esse acesso, uma vez que esse investimento ele não é barato, é importante também se tomar iniciativas para que se facilite, se racionalize esse uso da energia, onde a concessionária ela crie cada vez mais mecanismos de melhor comunicar para o consumidor final como ele pode economizar, deixar mais claros seus programas de eficiência energética, criar dentro de aplicativos seções, abas informativas de eventos, sempre trazendo o consumidor final como um ser realmente participante, e não como um ser passivo, e que é um mero telespectador e que fica refém do que está ocorrendo no setor. Então, todas essas medidas elas podem sim vir a contribuir para que se tenha um crescimento mais saudável, mais sustentável e que se previna quaisquer inconvenientes na interrupção do uso da energia elétrica. Professor, infelizmente nosso tempo está acabando. Na verdade, nós já extrapolamos um pouquinho na soma dos blocos, mas assim, eu não posso deixar de lhe perguntar da viabilidade, não sei se isso já foi pensado na universidade, da viabilidade de se estimular a implantação de um programa social que consista na geração de energia, quer dizer, que aquelas famílias que fazem parte daquele cadastro único, do Bolsa Família, etc., serem contempladas pelo Estado ou pela União com pequenas micro-usinas que sejam capazes de gerar energia e reduzir o custo da energia para essas famílias nessas casas. Seria uma política interessante? Sem dúvida nenhuma, Mauro. E, nesse sentido, nós na universidade já temos algumas iniciativas fomentadas por meio de projetos de extensão, onde a comunidade acadêmica, docentes e discentes, eles se mobilizam para a criação de projetos que atendam à sociedade. Então, existe um projeto em andamento hoje por um dos colegas um dos professores, com os quais eles vão em alguns estabelecimentos públicos e privados, como escolas, como pequenos hospitais, UPAs, primeiro para fazer um laudo elétrico daquela instalação elétrica. Como que está a segurança daquela instalação? Quais são as demandas? E já foi identificado um conjunto de problemas muito graves. Então, a gente vê que existem algumas iniciativas que precisam ser feitas desde a base para avançar para algumas questões relacionadas até à própria geração própria, a própria automação, a própria eficiência energética do estabelecimento. Um segundo ponto é essa iniciativa de que se faça a criação de mecanismos onde se crie pontos mais autossuficientes. Existem algumas iniciativas nesse sentido, federais e estaduais. Só que a universidade ela tem um papel muito importante também de atuar. E até deixo esse convite que os professores da universidade estão abertos e muito disponíveis para atender a essas demandas. É de interesse da sociedade, é de interesse da comunidade acadêmica que a gente esteja dando esse suporte para esse tipo de iniciativa. E entendo, sim, como uma iniciativa extremamente benéfica e que traria tem uma justificativa estadual, federal, que ela é muito plausível e que ela precisa, sim, ser fomentada, precisa ser discutida e a gente precisa identificar isso na nossa sociedade, não somente aqui na região metropolitana de Cuiabá, mas por todo o estado. E nós aqui na universidade, junto com as parcerias, a gente consegue atender a essas demandas e dar suporte a essas demandas. Então, seria de muito bom tom
iniciativas nesse sentido, Mauro. Tá certo. Professor Felipe Vasconcelos, obrigadíssimo por sua participação aqui na nossa República. O programa está sempre aberto para a nossa universidade, sobretudo no que diz respeito às áreas de extensão, de pesquisa, porque a universidade cumpre um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades, da sociedade, em todas as áreas. Então, a gente fica feliz de ver que a universidade está se preocupando com um tema tão relevante como esse da energia elétrica. É só lembrar que há pouquíssimo tempo atrás a gente vivia numa situação de penúria, de 10 horas da noite, muitas cidades ficarem totalmente sem energia, porque era preciso desligar o motor movido ao caríssimo óleo diesel. Professor, obrigado, conte sempre com o programa e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.